Nós estamos falando aqui exatamente das multas em relação ao uso de máscara aqui em São Paulo. Agora sim, a Beatriz Manfredini vai explicar tudo certinho, pingo por pingo nos is para vocês. O governo de São Paulo vai começar a multar cidadãos que forem flagrados sem máscaras em espaços públicos a partir de quarta-feira. A medida também vai valer para estabelecimentos comerciais que permitirem a permanência de clientes e funcionários sem o objeto de proteção. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o governador afirmou que as multas serão de R$ 500 para pessoas físicas e de R$ 5.000 por cliente aos estabelecimentos. Segundo João Dória, do PSDB, o objetivo é ampliar o uso das máscaras no estado, que já é de 93%. Não é punir, mas orientar, alertar as pessoas sobre a importância de protegerem as suas vidas. Não há nenhum sentido arrecadatório, nem punitivo, mas de alertar, repito, a população para que use máscaras. A fiscalização será feita pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e dos municípios, e com o auxílio da Polícia Militar e das guardas civis em caso de resistência. A pessoa física que desrespeitar a determinação terá que apresentar seus documentos para a emissão da multa. O governo diz que o valor arrecadado será destinado para a aquisição de cestas básicas distribuídas às pessoas em estado de pobreza e extrema pobreza. A diretora da Vigilância Sanitária Estadual, Maria Cristina Megid, disse que o órgão já fez 18.000 fiscalizações e que continuará orientando os estabelecimentos. Fizemos cerca de 18.000 fiscalizações no estado de São Paulo, orientando os estabelecimentos e as pessoas. A partir do dia 1º agora, as ações educativas continuam, porque a gente já visitou inúmeros estabelecimentos. Lógico, você volta, ele continua não cumprindo essa legislação, com certeza ele vai ser penalizado. O governo ressaltou que a necessidade de utilização do equipamento de proteção vai ser prolongada até a chegada e aplicação da vacina nas pessoas. Muito bem, gente, vamos debater então com a nossa bancada essa história de multa. Adriles, Paulinha e Joel, o que vocês acham em relação a essa multa? Porque são duas, né? É importante a gente pontuar. Quem for pego na rua, quinhentão. Quem tiver um estabelecimento comercial em que for fiscalizado e houver uma pessoa lá, 5.000 por pessoa. Ou seja, se tiver 2 pessoas, 10 e assim vai. Vou começar pela Paulinha. O que você achou, Paulinha? Primeiro, será que as pessoas não estão usando máscara assim a ponto de estabelecer uma multa para que elas usem? Tipo, será que as pessoas realmente não estão usando máscara nas ruas? Fica aí um questionamento. E aí, dentro do estabelecimento fechado é compreensível, porque a gente sabe que esse vírus realmente passa, então ali um lugar que não tem ventilação. Agora, na rua, em que situação, né? Numa situação de muito movimento, por exemplo, numa possível reabertura de uma 25 de março, com muita gente passando, ou de repente o cara tá ali andando, sabe? Não tem ninguém em volta, ele também vai ser multado, então saiu de casa, coloca a máscara. Não sei, eu fico observando também em outros países, já falei várias vezes, a minha irmã mora em Portugal e ela me explicou que, por exemplo, quando ela tá andando na rua e não tem ninguém, ela tira a máscara, mesmo porque eles estão no verão. E aí, quando ela chega num lugar, e aí tem pessoas, tal, todo mundo coloca a sua máscara. Quando vai entrar em lojas, coloca a máscara, supermercado, farmácia, enfim, qualquer lugar fechado. Então, eu fiquei um pouco em dúvida em relação a isso. Então, tem uma pessoa aqui andando na rua, ela pode ser multada, é isso? Ela está sozinha, num lugar onde não tem muita gente, ela vai receber uma multa se ela, enfim, encontrar com alguém da vigilância sanitária, porque também tem essa, né? Gente, quem vai fazer essa fiscalização? A gente não tem mais nada para fiscalizar em São Paulo? Sei Exatamente. Ô, Paula, e queria até ouvir o Joel agora. Tem muita lei no Brasil, né, Joel? Bastante lei, mas para você fazer essa fiscalização dessa lei é um pouco complexa, você não acha, não, Joel? Completamente. Aplicar multa ao pedestre vai ser complexo, não vai ser fácil. Mas quer saber? Tá correto, pô. A gente já não está abrindo de forma totalmente irresponsável a cidade. O mínimo que a pessoa tem que fazer é colocar uma máscara. Ah, mas R$500, é verdade, R$500 é salgado. Então, coloque uma máscara, rapaz. Vai sair na rua, coloque a máscara. Vai na loja, coloque a máscara. Lojista, não deixe o cliente entrar sem máscara. Lojista, talvez até compre algumas máscaras aí para dar descartáveis para oferecer ao cliente.
Agora, é importante, neste momento, para diminuir o contágio desse vírus, usar a máscara. Se tem gente que não está até agora, não percebeu isso, infelizmente, às vezes o único jeito é doer no bolso. Infelizmente, não deveria ter que fazer isso. Deveria ser uma questão mínima de dizer, sim, é um pouquinho desconfortável, sim, é um pouco ruim. Agora, a gente faz isso pelo bem comum. É um minúsculo, é o menor dos sacrifícios possíveis para o bem comum. E tem gente que ainda não faz, no meio da epidemia. Tenha santa paciência, né? Tem que ter máscara, sim. Infelizmente, para algumas pessoas é só quando dói no bolso. Esse é o jeito. Agora, não sei se isso é aplicável para o pedestre, eu não sei se é aplicável na prática. E gostei do que a secretária falou sobre as lojas. Primeira vez, informa, orienta, avisa. Segunda vez, meu amigo, você não fez nada, então, infelizmente, vai ter que doer no seu bolso também. Joel, no papel é lindo mesmo, é bonito, mas na prática não existe. Essa lei, na prática, ela simplesmente não existe. Se você for analisar na cidade de São Paulo, nós temos pouco mais de 2.000 fiscais na cidade de São Paulo para mais de 12 milhões de habitantes. Então, assim, tudo bem, tá lá no papel, vai multar e tal. Mas essa fiscalização, ela não existe. Você vai para a periferia, vai na periferia verificar quem está usando máscara ou não e como é que essa fiscalização vai fazer essa atividade nessas comunidades, entendeu? Então, assim, a lei é muito bonita, tá lá no papel bonitinho, o decreto, tal, tudo certinho, mas na prática, na minha opinião, isso não acontece. Mas a gente não tem lei do cinto de segurança? Tem como fiscalizar todo carro? Não tem, mas a gente tem lei do cinto de segurança. A gente não tem medidas mínimas da vigilância sanitária para os negócios? Também não tem como fiscalizar todo mundo, mas existe. Agora a gente vai acabar com toda a regra que não dê para aplicar de forma perfeita. Mas aí a lei do cinto você vai entrar numa questão de radar, né? Você vai entrar numa outra questão, uma outra seara diferente. Aqui nós estamos falando de 12 milhões. Não, eu também acho que é essencial, não estou aqui dizendo que não é, Joel. Só estou dizendo que às vezes não adianta a gente criar uma regra que simplesmente ela só vai valer para o papel. Na prática, não. Adriles, vamos lá. Olha, o Joel citou aí a questão do cinto de segurança. Foi uma lei que visava exatamente a educar o cidadão. É o mesmo princípio do uso da máscara, só que ninguém usava cinto de segurança. A partir do momento que foi criada a premissa de uma multa, todo mundo passou a usar exatamente pelo medo. O medo cria uma situação de segurança pública que não é para salvar só a si mesmo, inclusive para não onerar o sistema de saúde, para não causar prejuízo a outrem se você bater o carro em outra pessoa também. Ou seja, a máscara vem no mesmo sentido. Você não pode ter possibilidade de infectar o outro. A questão, a diferença da lei do cinto de segurança e da máscara é a seguinte: os próprios números do Estado revelam que mais de 90% já usam. Eu acho meio desnecessária uma lei ser aplicada num ambiente social em que as pessoas já aderiram ao uso de máscara. Pode ser que haja menos aqui e acolá, numa periferia, mas você vê nas ruas, nas cidades, 90% das pessoas usam máscara. Eventualmente, para comer alguma coisa na rua, para tomar um café, elas tiram. A minha dúvida vai no mesmo sentido do Paulo e da Paulinha. Como é que vai ser aplicada essa multa? Se tiver um fiscal mal intencionado e te ver no meio da rua de máscara, o que ele vai fazer? Ele vai te recomendar que use a máscara ou vai pegar seu RG direto e vai aplicar uma multa? A mesma coisa nas empresas. E tem a questão também dos estabelecimentos comerciais, né, de você culpar o terceiro, né? Porque você não vai multar quem não está com a máscara, você vai multar o dono do estabelecimento comercial. Você pode ter muita má fé nesse sentido. O fiscal entra numa empresa, numa padaria, que seja a Jovem Pan, vê alguém sem máscara, comendo, tomando um café e culpa o dono da empresa. Ou seja, a aplicabilidade dessa lei, ela é muito difusa, muito complicada e muito complexa e depende do caráter de quem está fiscalizando. E mais uma vez eu volto a reiterar, você aplicar uma lei onde já há uma situação em que as pessoas já usam eminentemente a máscara, eu acho um tanto quanto desnecessário. Okay. Paulinha, você pediu a palavra? Só vou complementar, algumas pessoas escreveram sobre isso, então a Cláudia Silvestre disse assim, ó, quero ver quem vai fiscalizar isso, vejo tantas pessoas dentro do vagão do metrô e do trem com máscara no queixo, por exemplo. Aí o Reinaldo disse aqui uma informação que talvez seja uma resposta para uma dúvida minha, e por uma coisa que colocou o Adriles. Meu tour de ontem, pet shop, padaria e mercearia, 70% sem máscara. Na rua, 90% sem máscara. Me senti um ET em usá-la. Talvez a multa é só para amedrontar aqueles resistentes a usar a máscara. Muito bem, gente. Olha, São Paulo, vamos então... Oi? O que é, Joel? Não ouvi.
A primeira metade da fala do Adrilles estava perfeita. É uma multa educacional, assim como a do cinto de segurança, para levar quem ainda não está usando a usar. Infelizmente, o Adrilles fez aquela segunda metade e botou tudo a perder. O que eu falei? Mas a maioria das pessoas usa máscara. Eu acho assim, nas cidades que eu fui, Belo Horizonte, São Paulo, interior de Minas, as pessoas usam reiteradamente a máscara. E a forma como é aplicada a multa, eu acho muito temerária, de fato.